Olá, eu sou a professora Camila Quino Duarte. Talvez alguns de vocês já me conhecem, a gente já se encontrou pela universidade. E hoje eu vou conversar com vocês sobre circunferências dentro da disciplina de avaliação nutricional. Eu sou uma das professoras da disciplina e na minha parte, a gente vai trabalhar bastante sobre avaliação nutricional, focando bastante na questão de avaliação de composição corporal de adultos e idosos. Nós Eu elaborei um roteiro da aula para a gente se organizar melhor. Nós vamos começar falando sobre os perímetros, né, que é a primeira parte, que é o objetivo dessa aula, e aí nós vamos definir aonde que nós vamos avaliar, então, as circunferências na região abdominal, no quadril, circunferência na região do pescoço e circunferência na região do braço. Vamos começar? Então, primeiramente, é muito importante a gente entender por que a gente usa a avaliação antropométrica com circunferências, né, com perímetros do corpo, porque justamente nem sempre nós temos à nossa disposição as medidas laboratoriais, né, os exames de imagem que são mais precisos para nos ajudar nessa composição e compreender essas dimensões do indivíduo. Então, a antropometria, ela é muito prática, vocês já conhecem, né, um pouco dela, ela é menos invasiva, a gente consegue fazer de uma forma também rápida no paciente, não são, né, avaliações muito demoradas, cada uma das medidas, apesar de que muitas avaliações podem levar um certo tempo. Elas são de fácil interpretação e elas também são mais baratas. Os materiais que a gente utiliza para fazer uma avaliação, né, nutricional antropométrica, considerando essas medidas de perímetros, por exemplo, os comprimentos, elas vão requisitar equipamentos que são muito menos custosos que, por exemplo, uma ressonância magnética, que a gente consegue ver mais detalhes sobre a distribuição dos tecidos, ou mesmo outras tecnologias não tão caras, como a bioimpedância, que nós vamos também conversar nessa disciplina, mas que exige um pouco mais de preparação, um pouco mais de treinamento do avaliador e também exige uma certa preparação do paciente para realizar e acaba não sendo tão prático quanto a avaliação antropométrica, né? Então a gente acaba optando muito na rotina do atendimento clínico, na avaliação de atletas, na avaliação de crianças, né? Avaliação de populações, a gente usa muito a antropometria e as medidas de perímetros que a gente vai aprofundar o conhecimento hoje, né? O que é um perímetro? Ele é a medida, né, do contorno de algo, de um objeto bidimensional, ou seja, né, eu consigo ver todos os lados dessa figura. Então, o que a gente vai fazer com o perímetro no indivíduo? A gente vai ver um círculo no indivíduo, como a figura mostra, né? Então, o pescoço, eu posso, não um círculo, né? Mais uma região ovalada, né, a gente consegue e eu vou tentar medir o comprimento de todos esses lados, né. No tórax, por exemplo, se eu fizer a medida do perímetro do tórax, do abdômen, a circunferência do abdômen, circunferência na região do quadril, ou mesmo da coxa, da panturrilha. Como vocês podem observar nessa imagem, a gente tem várias regiões do corpo que a gente poderia fazer a medida do perímetro para monitorar esse paciente. Claro que nem todas essas circunferências, esses perímetros, a gente tem padrões de referência para comparar e classificar se esse indivíduo está com uma massa adequada em relação àquela medida feita, né? Por exemplo, nós podemos medir a região do antebraço, é uma medida que nós vamos utilizar para dos protocolos de composição corporal, mas nem sempre a gente usa essa medida como uma avaliação, né, de rotina dos nossos atendimentos, né, ela é usada em uma condição mais específica. Então, os perímetros, eles podem ser utilizados na maior parte do corpo, né, desde que nós tenhamos sempre um ponto anatômico de referência. E é isso que vai fazer muita diferença para que a nossa técnica ela seja boa e a gente consiga reproduzir ela. Então, eu não posso fazer a medida, por exemplo, do tórax, bem próximo à axila, passando a fita, né, a fita médica ou a trena antropométrica muito próximo da axila, o meu colega vai fazer, ele já faz mais perto do peito, então isso vai ter viés aí, vai acabar dando valores que não são comparáveis, né? Vai ter diferenças e eu não vou poder considerar de uma avaliação para outra. Então é muito importante que a gente padronize essas técnicas e é por isso que a gente tem essa nossa aula, para a gente aprender esses pontos anatômicos e treinar, né, como eu devo fazer essa avaliação antropométrica nos indivíduos.
Muito importante para nossa avaliação é justamente o equipamento que a gente vai utilizar, né? Então, para fazer circunferências, a gente usa as fitas, as trenas antropométricas, né? E a gente tem aqui vários modelos, né? As marcas aqui são irrelevantes, né? A gente não é uma recomendação do uso de nenhuma delas, né? Mas a gente tem esses tipos aqui que ficam em caixas, né? Elas se enrolam para dentro das caixinhas e essas fitas, na realidade, elas são boas, são práticas para a gente puxar e conseguir trabalhar, porém elas têm um aspecto de higiene que é muito importante a gente cuidar, né. Dentro dessa caixinha eu não consigo abrir e ter acesso direto com praticidade para poder higienizar. Então essa fita, quando ela retorna depois de encostar no paciente, ela fica mais suscetível a ter sujidades, né, e é isso acabar trazendo, colocando em risco até de eu contaminar um outro paciente com alguma bactéria, alguma coisa. Então, no momento em que eu esticar ela, depois que eu esticar, eu tenho que imediatamente limpar antes de retornar para dentro da caixinha e isso acaba sendo difícil. Tanto que nos hospitais não é recomendado esse uso e muitos deles proíbem o uso dessas fitas, né, dessas trenas antropométricas dentro das caixinhas. E aí vocês podem ver que a gente tem a fita comum, né, que é a fita de costura, que a maioria das pessoas vai ter em casa, né, e é a que eu sugiro que vocês comecem a treinar, quem tiver em casa, né, uma fita dessa, né. Quem não tiver a fita no momento, pode até usar uma linha só para treinar como fazer, tá certo? Não é o objetivo aqui que a gente treine o valor específico nesse momento, mas sim que vocês treinem a medida e aí depois a gente vai aprofundando para fazer a leitura correta, né, que é o que eu vou comentar em seguida com vocês. Então, a ideia é que eu consiga com essa fita fazer toda a circunferência, né, nessa parte do corpo em que eu estou avaliando. Então ela tem que ter um comprimento que seja adequado para eu medir, que também não me coloque numa situação de constrangimento frente ao paciente, né. Se eu tenho uma fita que é de 1 metro, de 100 centímetros, eu vou avaliar um indivíduo que tem uma circunferência abdominal de 110 ou de 115 ou um quadril de 100, com mais do que 100 centímetros, que é algo bem comum, eu vou colocar o paciente numa situação desconfortável e a gente também, né. Ele pode se sentir ofendido que o meu equipamento não é adequado. Então a gente recomenda que use essas fitas com pelo menos 150 centímetros de comprimento, né, e a maioria delas atinge esse comprimento com muita facilidade. Vocês podem ver que essas aqui são plásticas, né, essa daqui também pode ver. Elas acabam sendo mais maleáveis na hora de contornar, né, o corpo do indivíduo, isso facilita para que seja mais confortável para o paciente. Porém, essas plásticas, às vezes, elas esticam com o passar do tempo, né. Não sei se alguém já frequentou foi em alguma costureira, já observou uma fita bem antiga, ou mesmo alguém tem em casa, né, algum familiar ou tem uma fita bem antiga em casa, ela na borda ela começa a ondular. E aí, isso acaba dando uma imprecisão muito grande em relação à medida feita, né. Então, nessas fitas antigas, que são plásticas às vezes, elas acabam perdendo essa questão, elas são elásticas e acabam perdendo a medida com o tempo, né, a precisão com o tempo. Mas existem algumas marcas que dizem que elas são inelásticas, então é isso que a gente tem que comprar. Quando for adquirir uma fita, tem que adquirir com esse material, tem que comprar as que sejam inelásticas. E aí, nesse sentido, as metálicas, as trenas metálicas, elas acabam sendo um pouco melhores. Porém, elas são geladas, né? Quando encosta no corpo, às vezes causa um certo desconforto no paciente. Elas não são afiadas na lateral, né, a gente não tem que se preocupar, mas o próprio metal, por ser mais rígido, ele não amolda tão bem na curvatura do corpo, ele acaba ficando armado, assim, a fita. E isso pode também, né, alterar, principalmente aquele paciente que pode ter mais pregas, né, em relação à adiposidade, mais curvas, ali não seja uma região tão lisa de pele, isso pode vir a ser um problema. E aí a gente tem essas aqui que são as trenas, né, até utilizadas em construção, coisa doméstica, né, a gente usa essas trenas, mas elas não são tão adequadas, porque elas são muito rígidas, elas não são tão maleáveis quanto essas versões aqui, e elas acabam tendo uma força também de retorno muito grande, que pode machucar, arranhar o paciente. Então, assim, se for utilizar qualquer fita dessa, o ideal é mais para ver comprimentos, não tanto para fazer perímetros, ok?
Um outro detalhe que eu queria chamar a atenção em relação aos instrumentos é essa distância aqui entre a ponta da trena e o começo do número, né. Então, como vocês podem ver, essa daqui é um exemplo, aqui é o ponto zero, aqui é quando eu fechei 1 centímetro. Então, sempre que eu fechar o meu perímetro, eu tenho que ver aonde que parou. Se parou depois do 1, é porque vai ser 1,5. Se parou no 2, é o número 2, não é o 1, ok? Então tem que cuidar que o número só completa quando fechar o espaço. Se parar aqui antes, é meio centímetro, né? Porque o ponto zero está aqui. Esse espaço é interessante, mas a gente tem que ter atenção quando está fazendo a leitura, porque quando eu fecho o círculo com essa ponta, encaixando do outro lado, ele tem que parar em cima da parte com números, né. Eu não posso parar nessa primeira etapa aqui, eu tenho que encaixar esse daqui num outro número do lado de lá, não esta ponta daqui, senão eu vou contabilizar esse espaço aqui que não é uma medida, ok? Isso facilita muito na hora da gente puxar a fita, ajustar no ao redor do paciente, esse espaço acaba sendo um apoio bem importante para que a gente consiga segurar melhor sem interferir na medida. Essas aqui diretas, a gente muitas vezes acaba usando o dedo por cima para prender e apaga o número, vai gastando até o número depois de um tempo de uso, e a gente não consegue ver tão claramente ele, principalmente quando quer ver milímetros, né, quando quer ver as medidas intermediárias. Então, essas são as opções que a gente tem à disposição, né, tem algumas que já têm classificações em volta, essa daqui calcula o IMC junto, então aí são outros acessórios que não necessariamente a gente precisa ter, ok? Então lembrar que uma fita desse tipo aqui, desde que seja inelástica e esteja nova, né, ela facilita bastante. Nos hospitais, nos estágios, consultórios, postos de saúde, sempre que a gente for refazer uma avaliação de entre um paciente e outro, eu tenho que higienizar esses materiais, ok? Eles ficam em contato com a pele direto, e isso acaba trazendo, né, como eu comentei anteriormente, alguns riscos. Então, sempre depois de higienizar, água e sabão, não tiver água e sabão, álcool gel e passar, né, junto com um pano, um papel que tenha por perto, para higienizar adequadamente. Mas o correto é lavar, higienizar e depois finalizar com álcool gel, porque aí até ajuda a secar a fita para seguir a avaliação no outro paciente, ok? E aí, sobre a leitura, é bem importante que a gente tenha cuidado, que a maioria das fitas e das trenas, elas têm duas medidas na fita. Essa medida de baixo, que é mais curtinha, ela é em centímetros. Essa de cima, ela é em polegadas. Então, vocês veem que uma polegada, ela já equivale a quase 2,5 centímetros. Então, a gente, se olhar um número grande de cima, a gente vai contar errado. Então, uma medida que era 80 centímetros, passou talvez 80 centímetros, vai dar lá no 30 e poucos, né? Então, não seria o valor de cima, ok? Fiquem atentos na fita, avaliem bem a fita que vocês vão utilizar para fazer as medidas, porque isso vai ser um viés importante. Se eu disser que a medida tem 20 centímetros e na realidade aquilo era 20 polegadas, isso influencia muito, né, eu vou classificar talvez o paciente como desnutrido e ele não era desnutrido, ok? Então atenção que a leitura vai ser centímetro por centímetro, né, geralmente é a parte de baixo da fita, mas isso não é um padrão. E aí a gente tem essa medida do meio, que é a cada meio centímetro, e a gente tem uma medida intermediária entre o meio centímetro, tá certo? Nas medidas de perímetros, a gente não consegue, às vezes, ser tão preciso, até porque o indivíduo ele tem certos movimentos, quando a gente está falando de abdômen, ele não consegue ficar segurando o ar por tanto tempo para ficar parado, e aí esses pequenos movimentos acabam gerando imprecisão em relação a essas medidas de milímetros, ok? Então a gente fixa realmente nos centímetros, né, e vai acompanhando centímetros, no máximo meio centímetro, a gente vai contabilizando, e isso para ver o acompanhamento no longo prazo do indivíduo. Um outro ponto que é muito importante quando a gente está fazendo uma avaliação, né, de perímetros, é que o perímetro ele é avaliado no plano horizontal. Então eu tenho que garantir que essa fita ela fique no plano horizontal, que ambos os lados eles estejam alinhados. Eu não posso ter uma fita assim ou assim, eu tenho que deixar alinhada. E aí eu tenho que garantir que está no plano horizontal. Se eu deixar assim, isso é um problema, porque eu vou estar medindo uma região diferente. Se eu deixar essa fita mais inclinada, essa parte aqui mais para baixo,
eu vou ter uma medida que não é o perímetro da região, né? Nesse caso aqui do tórax. Então, é importante que a gente faça essa medida, circunde o paciente, né? Eu vou passar a fita ao redor da região, e aí o ideal é que eu tenha que movimentar para identificar qual é a região em torno que está desnivelada, para garantir um plano, né, horizontal. O que ajuda muito, às vezes, é ter um espelho por perto, em que eu vejo o outro lado, eu estou medindo desse lado e na minha frente tem um espelho que está refletindo a parte que eu não enxergo do paciente. Isso facilita também, né? Nem sempre a gente tem isso à disposição, é claro, né? Então é importante. Às vezes, né? E eu recomendo também, né? Na parte, principalmente quando vocês estão em treinamento, nos ambulatórios, que tenha duas pessoas, né? Uma fica ajudando esses detalhes, visualizando de fora, enquanto a outra está fazendo a aferição, né? Mas um profissional sozinho é capaz de fazer essa medida, é só treinar, fazer com calma, que consegue, né, chegar no valor ideal aí dessa aferição com todos os cuidados necessários. Então vamos falar sobre a circunferência abdominal, né? Talvez alguns de vocês já estão até se perguntando, né? Mas não é circunferência da cintura, é circunferência abdominal? Então, isso é um ponto que a gente, né, tem até uma certa discussão sobre isso, porque na realidade a cintura, né, se a gente for verificar a cintura, a definição, né, pelo dicionário de cintura, ela seria a menor circunferência daquele objeto, daquele corpo. Então, seria justamente a parte que eu afino. Então, seria a menor circunferência na região abdominal. E como a gente faz uma série de medidas na região abdominal em relação a perímetros, eu chamo essa medida geral de circunferência abdominal, porque eu estou medindo vários pontos na região do abdômen, ok? Então a gente vai se acostumar a chamar de circunferência abdominal. E aí, o que a circunferência abdominal está medindo? Ela está medindo o quanto que eu tenho de perímetro, né, para circundar esse corpo, e eu vou estar representando o que tem dentro ali. Se eu tiver órgãos dentro, então nesse perímetro eu vou estar contabilizando também o tamanho, o perímetro desses órgãos, né? Como é o caso dessa imagem aqui, né, que é uma imagem de uma ressonância, como se eu fizesse uma fatia transversal, né, na região abdominal, e aí eu tenho essa imagem. Como vocês podem ver, o perímetro nessa região inclui músculos, inclui órgãos, inclui ossos, inclui gordura visceral, que está aqui destacada, né? Inclui a gordura subcutânea. Então, o perímetro ele vai representar, não quer dizer que a circunferência é só a adiposidade, né? A minha tendência é, quanto maior for essa circunferência, maior seja essa gordura visceral e a gordura subcutânea, provavelmente, porque os órgãos, de maneira geral, não vão aumentar de tamanho, assim como os ossos. Então, quando há aumentos, a gente entende que é mais referente ao tecido adiposo nessa região, né? Ou mesmo quando há reduções, né? A redução do tecido adiposo da região. Musculatura também pode ter alteração nessa região, então a gente vai acompanhando e monitorando. Por isso que ela não é uma medida que nos diz sobre a composição corporal do indivíduo com precisão, né? A gente faz estimativas, faz estudos de associação dessas medidas com outras medidas que avaliem a composição nessa região, mas a gente não consegue distinguir, né, corretamente se isso é tecido adiposo ou mais tecido muscular, enfim, ok? Então, lembrar que quando eu estou fazendo uma circunferência, eu estou considerando tudo que está dentro daquela área ali, né? Isso vai incluir uma série de tecidos corporais. E aí, quais os pontos que a gente vai utilizar para medir a circunferência abdominal? Na realidade, existem vários pontos, a gente poderia usar inúmeros pontos, né? Existem várias regras e técnicas para isso, né? A gente vai estudar aqui na disciplina as mais comuns, as mais utilizadas e mais recomendadas também pelos protocolos de avaliação. E aí eu vou começar falando sobre uma medida que talvez nem todos, né, escutaram, que é a medida da circunferência abdominal logo abaixo da última costela. Então, aqui está o desenho da costela do indivíduo, nós vamos aprofundar mais para frente, tá? E aí eu passo a fita, né, para fazer o perímetro dessa região, logo abaixo da última costela. Então, eu preciso identificar o ponto anatômico para eu identificar é a última costela do indivíduo, ok? Uma outra medida
é a medida superior da crista ilíaca, então a borda superior da crista ilíaca. A gente tem um osso aqui, né, que faz uma borda, que a gente chama, que é a crista ilíaca, e aí na borda superior, já que ela faz essa curvatura, a gente vai identificar, e ali é o nosso ponto anatômico de referência. Eu vou colocar a fita logo acima dessa borda, né, não é muito acima, é imediatamente acima, então grudadinho no ponto em que eu fiz a identificação da posição anatômica. Uma outra medida muito comum, que muita gente usa, e talvez é uma das mais controversas, né, em relação à circunferência abdominal, é utilizar a cicatriz umbilical como ponto de referência. Por que que ela é tão controversa? E a gente nem vai aprofundar aqui na disciplina o estudo sobre essa circunferência, porque justamente a circunferência umbilical, ela pode se mover, né? O nosso umbigo, ele pode se mover de altura conforme a gente ganha adiposidade ou reduz a adiposidade nessa região abdominal, né? E isso acaba influenciando muito, não tornando essa medida tão equiparável, né, ao longo do tempo. Porque se eu abaixar um pouquinho o meu umbigo, se ele cair um pouquinho para frente com uma adiposidade maior nessa região da mais posterior, mais anterior do corpo, eu vou acabar fazendo com que esse umbigo desça um pouquinho. E isso vai mover ele em relação às posições anatômicas, porque os ossos não se movem nesse aspecto. Então, eu vou ter medidas, às vezes, mais próximas da crista ilíaca ou mais próximas da menor circunferência abdominal. E isso vai influenciar. Então, a gente usa muito pouco a cicatriz umbilical como ponto de referência. Outra medida que a gente usa, e talvez é a mais comum, a mais recomendada, é o ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, a borda da crista ilíaca. A gente vai aprofundar o estudo dessa medida, mas ela é uma medida que tem como referência um ponto anatômico e ela representa mais a região abdominal como um todo. E por último, a gente tem uma medida que não está exemplificada aqui, mas ela coincide com o ponto médio, no caso desse nosso desenho aqui, que é a menor circunferência, seria a circunferência da cintura em si. Então, a parte em que eu tenho uma cintura no corpo em que eu afino, ok? Então, a gente vai chamar de circunferência da cintura ou a cintura do indivíduo a região com a menor circunferência. Vamos ver agora cada uma delas? Então, a circunferência abdominal, né, ela tem uma técnica para ser realizada, né, e essas aqui são orientações gerais que a gente vai seguir nas 4 medidas que nós vamos fazer em relação à circunferência abdominal, ok? Primeira coisa é que o indivíduo tem que estar em pé, não pode ser sentado, porque quando ele senta, ele modifica os ossos, né, a posição dos ossos na região da lombar, e isso vai influenciar diretamente a circunferência. Então, o ideal é que o indivíduo esteja em pé, que ele esteja com os braços, né, o tronco ereto, né, em posição, né, ereta, os braços relaxados ao lado do corpo, não é para estar o braço dobrado, não é para estar o braço segurando a cabeça, não é para fazer nada desse jeito. Ele tem que estar relaxado. Levantem vocês os braços. Quando a gente levanta os braços, a gente afina o nosso tronco, a gente levanta o tronco. E isso influencia, a gente contrai algumas musculaturas nas costas para sustentar os braços para cima. Então, com isso, eu acabo fazendo contração da musculatura e isso altera o meu perímetro. Então, o ideal é que os braços, né, eles estejam estendidos ao longo do corpo e as pernas estejam paralelas, levemente separadas. Então, eu vou deixar as pernas assim, eu não posso fazer isso com as pernas. Testem vocês de pé a fazer e segurando na cintura, segurem na cintura de vocês e abram bem as pernas lateralmente, né? Se for possível fazer, ou peçam para alguém fazer e vocês segurem na cintura da pessoa. Vocês vão ver que afina a cintura quando eu abro muito as pernas além da distância do meu quadril. Então, é importante que a gente tenha esse cuidado de identificar se o paciente está com as pernas paralelas ou se elas estão maiores do que a largura do quadril, ok? Segunda coisa é afastar toda e qualquer roupa que esteja sobre a região que eu vou avaliar. Eu não posso avaliar a circunferência abdominal por cima da vestimenta do indivíduo. Isso vai influenciar diretamente a medida, vai dificultar que eu encontre o ponto anatômico. Então, o ideal é que a gente tire, né? Se for o caso de um homem, muitas vezes é fácil a gente pedir que retire a camiseta, né? A blusa da parte superior. Para as mulheres, a gente sempre solicita que esteja pelo menos com um top, né?
Nós vamos ter uma oficina, né, presencial quando tiver liberada nossa atividade e que nós vamos treinar justamente isso. Todos esses cuidados eu vou reforçar com vocês novamente. Então, para as mulheres usar um top, né, muito importante na avaliação, né? Ela não é invasiva no paciente, mas a gente vai tocar no paciente. Isso é um pouco invasivo, né? Então, às vezes pode deixar o indivíduo desconfortável. Ele já está sendo avaliado, maioria das vezes, ele está numa condição em que ele não gostaria, né? Em relação ao seu corpo físico, até questões de aceitação do próprio corpo, ou limitações mesmo que ele tenha no seu corpo e que ele não se sente confortável de expor. Então, isso é um momento, às vezes, que pode levar ao constrangimento do indivíduo. Então, a gente tem que trabalhar com o mínimo necessário de exposição. Então, pedir que levante a blusa até um momento que consiga segurar, né, no top, alguma coisa assim, facilita, principalmente no caso das mulheres, né? E dos homens a mesma coisa. Tem homens que não gostam de tirar toda a camisa, então pedir que prenda, né? Às vezes tem um acessório por perto, tem um prendedor mesmo de roupa para poder enrolar o cantinho da roupa e deixar mais fixo ali, preso, para não deixar ninguém desconfortável durante a avaliação, porque senão a tendência do indivíduo também é se encolher e não ficar nessa posição que a gente precisa. Ele tem que estar relaxado para fazer a avaliação. O terceiro passo é marcar os pontos anatômicos de referência, né? Conforme a gente vai visualizar, né? Bem na frente da pessoa, eu vou identificar do lado direito ou do lado esquerdo dela esses pontos anatômicos. E aí depois eu circulo a fita no ponto zero, no ponto anatômico em que eu marquei. Vou usar o meu pulso aqui, ó, de exemplo para vocês. Faz de conta que aqui é a borda superior da crista ilíaca. Eu vou passar a fita ao redor e aí, esse daqui é o meu ponto zero. Deu para entender? Então, aqui eu vou fixar a fita. Geralmente, eu uso o dedão. Então, coloco o dedão por cima, fixa a fita e com a outra mão, né? No caso, eu não tenho outra aqui no momento, eu vou circular ao redor da região que eu estou avaliando para o paciente. Ok? Então, esse é o nosso ponto zero. E aí, eu vou fazer isso em volta do paciente com a fita. Então, eu fico segurando com o dedão aqui e aí a outra fita eu dou a volta. Quando eu tô falando de região abdominal, muitas vezes eu tenho que abraçar o paciente para poder fazer isso. E aí é muito desconfortável. O que eu sugiro para vocês? Que passem a fita por cima da cabeça do paciente e aí sim façam o perímetro. Aí pede para ele levantar os braços para passar a fita e depois abaixa lateralmente, né, ao lado do corpo, alongados os braços, ok? Então, é uma estratégia para vocês não terem que abraçar e se aproximar com o rosto muito próximo do tronco do paciente. E aí fica sempre na posição lateral. O indivíduo está aqui, eu vou ficar lateralmente ao indivíduo para fazer a avaliação. Aqui está o rosto do indivíduo olhando para frente, ok? Imaginem essa posição. Então, é importante que eu esteja lateralmente, não me posicione nem na frente e nem atrás do indivíduo. São situações que são desconfortáveis para algumas pessoas, né, para o limite de segurança que elas se sentem, né, no momento de avaliação, né, pensem que vocês são uma pessoa externa a elas, então pode ser muito comum e depois que a gente já tem prática de avaliação para o profissional, isso acaba sendo bem irrelevante, assim, um pouco essa questão de estar palpando o corpo de outra pessoa, né? A gente acostuma com a técnica, é parte do nosso trabalho, e a gente entende isso com maior naturalidade, mas para o paciente isso não é. Então, é isso que o profissional constantemente tem que entender, que quando a gente se aproxima, eu tenho que ter todo o cuidado com respeito para me aproximar e não deixar ele desconfortável. Se eu deixar ele desconfortável, ele vai se encolher, é geralmente a reação mais comum. Então, eu vou identificar, se eu fizer a avaliação do lado direito, a gente geralmente padroniza o lado direito, eu vou me posicionar do lado direito e aí dali eu faço todas as medidas, ok? Olhando, né, para o paciente do lado direito. Vou ficar perpendicular, o paciente está virado de frente, eu vou ficar aqui lateralmente, então identificando o lado dele. Segurar então o ponto zero e fazer a medida. E aí verificar se a fita ela tá no mesmo nível, se ela tá horizontal, se ela não tá inclinada, nenhum. Às vezes a inclinação ela é bem sutil, então vocês têm que ter muita atenção, revisar às vezes mais de uma vez, porque às vezes ajeita um lado, desajusta o outro, ok? Em todas as partes da cintura ela tem que estar no mesmo plano horizontal, é perímetro, lembra que isso é feito na horizontal, como se fosse um corte transversal. Não deve ficar larga, ela não pode ficar solta, eu não posso girar a fita, né?
ao redor do paciente com facilidade, ela tem que estar bem firme, rente à pele do indivíduo, mas também não pode estar apertando, né? Se eu apertar demais, acaba que o tecido vai para o lado, eu faço pressão e aquilo não é uma medida verdadeira. E pedir que a pessoa inspire, então vai puxar o ar, e aí, em seguida, ela vai expirar totalmente. Nesse ponto em que eu terminei a minha expiração, é o momento que a gente vai fazer a medida, ok? Se ela estiver segurando o ar lá dentro, a gente já muda toda a posição do tórax. Então, é uma medida que não vai ser correta. Quando ela expirar tudo, é o momento que ela relaxa todas as musculaturas e a gente vai ter a aferição corretamente. Eu tenho que aferir esse perímetro no final da expiração. Se ela já estiver inspirando de novo, não adianta. Aí eu vou ter que fazer de novo. Eu geralmente gosto de pedir para o paciente inspirar e expirar 2 vezes, porque ele dá uma boa relaxada da tensão, né? Se ele tiver com tenso um pouco para fazer aquela avaliação. E aí eu anoto a medida que eu fiz a seguir, né? Sempre uma pessoa junto ajuda um pouco nessa etapa, né? Para não ter que soltar tudo, ir lá anotar, voltar toda a posição novamente, às vezes o paciente muda de posição nesse período também. E aí, por que falar então da inspiração e da expiração? Isso é matemática, né? É a área que a gente vai contrair, o tórax, ele quando enche de ar, ele se expande, então a área, né, ela acaba sendo maior, essa força do abdômen para expandir, ela acaba acontecendo, então ela cresce nesse sentido, como mostra a figura, e empurra superiormente aqui, ó, também. E quando a gente está no processo da expiração, ocorre contração aqui do tórax e toda a caixa torácica diminui, e aí é o momento certo em que eu levanto o diafragma aqui, que é essa musculatura que sustenta para fazer a força da expiração e da inspiração nessa musculatura, então eu vou ter a medida mais precisa nessa região, principalmente quando eu estou falando de medida logo abaixo da última costela. Então é muito importante esse processo da inspiração e da expiração. Erros comuns, né? Eu peguei essa foto que mostra uma falha que é bem comum na avaliação e a gente vai treinar isso, né, na nossa oficina, que é quando o paciente segura os braços assim, ó, levantando, vocês estão me enxergando direitinho? Quando ele faz isso, façam vocês esse movimento, levantem os braços para próximo do corpo, né? Cruza assim, ó, em cima do ombro e levantem. Vocês vão perceber que a gente abre as costelas aqui na frente, né? Vou abaixar um pouquinho aqui, ó. A gente abre nessa região aqui as costelas e isso acaba fazendo com que a gente expanda a caixa torácica e aí eu mudo a posição na minha região abdominal e isso influencia, ok? Então essa posição ela é errada para fazer a medida. A gente pode às vezes pedir para o paciente segurar aqui, até pode, mas eu tenho que pedir para ele, eu vou baixar um pouquinho a câmera para vocês verem melhor. Ó, eu coloco assim, se eu deixar assim, eu levanto muito. Se eu abaixar, ó, e relaxar, olhem como eu vou abaixar os meus ombros, ó. Aí, ok, só que o paciente tem que abrir o peito. Então, às vezes, é só colocar a mão assim em cima do peito para poder ajustar, depois solta os braços e deixa lateralmente. Porque facilita para a gente poder trabalhar que o paciente esteja com os braços assim, ou mesmo os braços abertos na forma de um crucifixo. Só que isso cansa um pouco mais os ombros, então nem todo paciente consegue manter. Se deixar os braços abertos, é só enquanto eu estou ajustando a fita. Eu posicionei, eu peço para ele abaixar os braços e aí eu vou fazer a leitura da medida. Então, esse é um erro comum, né? Isso é uma foto da internet, né? E é porque realmente acontece, as pessoas fazem avaliação dessa maneira, então seria o correto. Dá até para perceber aqui, ó, como ela está provavelmente inspirando aqui, ó, e está enchendo o tórax para poder fazer isso, e aí isso levanta, ó, e puxa, e a gente contrai aqui lateralmente os músculos para fazer esse movimento e faz com que a medida seja incorreta, ok? Então, vamos falar sobre a técnica da circunferência abdominal na parte superior da crista ilíaca. A crista ilíaca, então, é esse osso aqui, né? Se vocês identificarem pela parte da frente do corpo, é uma pontinha que a gente tem um pouco mais abaixo, antes da ligação articular com a coxa, né? E a ligação inguinal, né? E aqui, nessa pontinha do osso, é uma proeminência inicial da crista ilíaca, que é toda essa curvatura aqui superior. A gente quer a borda superior. E como vocês podem ver no corpo, é bem na linha lateral média do paciente.
Então, é uma linha que segue logo abaixo da axila. Eu digo que a roupa da gente é um bom sinal para a gente identificar essa linha. A roupa, ela tem uma costura na lateral, que sai bem abaixo da axila, geralmente, na maioria dos modelos. Vocês podem observar nas roupas de vocês. E aí, isso é a linha lateral, é essa linha, como se eu dividisse o corpo pela metade, a parte posterior e a parte anterior. Então, é bem nesse meio aqui, geralmente, que é a borda mais superior da crista ilíaca. Se eu usar esse ponto aqui, vai estar errado. Se eu usar essa parte bem proeminente da frente, também está errado, ok? E se eu medir muito para trás, eu nem consigo, porque essa parte aqui, ela entra e junta com a nossa coluna lá no final, com as últimas vértebras. Então, aquela parte ali, a gente tem o glúteo por cima, a gente tem músculos aqui por cima que impedem que a gente consiga tocar ela até o final. Então, é realmente a borda. Eu vou me posicionar na lateral e eu gosto muito de fazer isso daqui. Ó. Posicionar na câmera, eu coloco uma mão de cada lado do indivíduo e aí eu consigo pressionar. Eu gosto, nesse caso, me posicionar atrás do paciente ou pela frente, fica a critério, mas pela frente pode ser desconfortável, né? Respirar tão próximo. Então, a gente se posiciona atrás, avisa o paciente o que está fazendo. Eu vou encontrar um osso que é na lateral do quadril, então eu vou segurar assim o indivíduo, né? Coloco o indivíduo meio, e aí com uma das mãos eu faço mais força para tentar achar essa curvatura. No momento em que a minha mão curva para dentro, eu consigo entrar ali, é a borda superior. Eu consigo curvar esse osso, é bem a borda superior. Então, a segurar com as duas mãos facilita para que a gente consiga fazer essa força com essa mão sem o indivíduo desequilibrar do outro lado, ok? Sempre usando a fala oral para dizer o que está fazendo, né? Não vai só dizer, eu vou medir aqui na sua cintura. Não, eu vou apalpar aqui, eu vou colocar minhas duas mãos, eu vou empurrar desse lado, porque eu preciso achar um osso aqui que está bem interno. No paciente obeso, isso pode ser bem difícil, e aí a gente acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade, vai ter que fazer mais força, ou até mesmo no caso de um indivíduo com muita musculatura, né, em que esse músculo oblíquo seja muito desenvolvido. Não é nem o caso dessa foto aqui, tô falando daquelas pessoas mais fisiculturistas, né, que tem uma musculatura muito definida nessa região. Acaba ficando muito duro e dificulta. Mas assim, no momento em que a gente encontra o osso, a gente tem certeza que é o osso, que não é a musculatura. A musculatura, ela é um tecido mole, querendo ou não, por mais firme que esteja trabalhado, então, ou que esteja fazendo contração no momento. Então, o osso é o osso, ele é muito firme, então por isso tem que apalpar até ter certeza que é o osso. Então, mesmo numa pessoa com mais musculatura ou mesmo com mais adiposidade nessa região. Então, a fita vai passar bem superiormente a esse ponto anatômico, vai manter a linha horizontal, vai pedir para o paciente abaixar os braços ao redor, abrir o peito, ficar na posição ereta, sem levantar as costelas, né, como a gente já falou anteriormente. Vai inspirar e na última expiração a gente faz essa medida, ok? Vou cortar o vídeo para não ficar tão pesado e a gente se encontra então no próximo vídeo para falar sobre a circunferência abdominal com o ponto de referência sendo a última costela, ok?